Olá, a paz seja convosco, povo de Deus. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do nosso Deus diz assim no livro de Mateus, capítulo 28. No título diz assim: A ressurreição de Jesus, seu aparecimento às mulheres. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Versículo 2: E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Olha que maravilha que aconteceu. Maria Madalena e a outra Maria, quando de madrugada no domingo, terceiro dia, que era o dia que Jesus Cristo próprio afirmou várias vezes que ressuscitaria, como ressuscitou e está vivo. Então, já de madrugada, as mulheres foram ao sepulcro do Senhor, e quando elas se submeteram, tomaram a atitude de ir até lá, Deus enviou um anjo, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. E o anjo se chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Olha só, o anjo, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Então, quando essas mulheres tomaram a atitude de ir até onde estava o corpo do Senhor Jesus, de ir buscar o Senhor Jesus, procurar pelo Senhor Jesus, Deus viu a atitude, Deus viu a disposição, Deus viu o desejo no coração dessas mulheres de verem o Senhor, de buscarem o Senhor Jesus, e Deus enviou um anjo. E o anjo, quando chegou, houve um grande terremoto. O anjo removeu a pedra que estava na porta do túmulo do Senhor, do sepulcro do Senhor, e o anjo removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Então, você veja que nós entendemos que quando a pessoa decide buscar o Senhor, quando a pessoa decide encontrar-se com o Senhor Jesus, quando ela toma atitude de procurar o Senhor Jesus, Deus imediatamente envia um anjo para tirar, para remover tudo aquilo que porventura esteja atrapalhando, que esteja impedindo dela encontrar-se com o Senhor. Quando a pessoa se submete, quando a pessoa tem um desejo no coração, aquele desejo ardente de buscar o Senhor Jesus, nada impede, nada atrapalha, nada fica no caminho dessa pessoa, porque Deus enviou o anjo do céu, e quando o anjo chegou na terra, houve um grande terremoto. E ele chegou, se removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Então Deus, quando você decide buscar o Senhor Jesus, quando você se importa com Ele, quando você resolve buscar o Senhor, o anjo do Senhor Deus remove tudo aquilo que estava atrapalhando, impedindo de você buscar o Senhor Jesus, de você encontrar-se com Ele.
E aí diz assim, ó, o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Os guardas que os judeus haviam colocado eles para vigiar, para guardar o sepulcro do Senhor Jesus, e eles estavam ali guardando, vigiando dia e noite. Mas quando o anjo chegou, eles ficaram espavoridos e caíram como se estivessem mortos. Desmaiaram. Eles ficaram desacordados. Então, os guardas também eram, na lógica, seria um impedimento para as mulheres encontrarem-se com o Senhor Jesus. Não só os guardas que estavam ali como obstáculos, mas também a pedra, que era uma pedra gigante. Mas Deus viu o interesse no coração dessas mulheres. Deus viu o desejo delas de buscarem o Senhor Jesus. Então Deus enviou o anjo para preparar o caminho delas. Amados, meu irmão, minha irmã, quando você decide buscar o Senhor Jesus, quando você deseja ver o Senhor Jesus, buscar Ele de verdade, procurar por Ele, nada vai impedir, nada vai atrapalhar, porque Deus envia um anjo do céu para remover, para destruir, para botar todos no chão, tudo aquilo que estava impedindo, que estava atrapalhando de você buscar o Senhor, de você encontrar o Senhor Jesus. Aí diz assim, ó, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. O anjo disse às mulheres: não temais. Elas ficaram assustadas, ficaram até com medo, porque elas nunca tinham visto o que elas viram. O anjo, o aspecto do anjo era como um relâmpago, e as vestes como a neve, alva como a neve. E elas ficaram surpresas, ficaram admiradas. E o anjo falou: não temais, porque sei que buscais Jesus. Amados, se você está passando uma fase difícil, se alguma coisa estava tentando impedir você de buscar o Senhor Jesus, não temais. O anjo do Senhor diz para você: não temais, porque Deus, Ele conhece o coração de todos. Se dentro de você há um desejo de buscar o Senhor Jesus, de encontrar-se com o Senhor Jesus, então não temas. Não temas, porque nada vai impedir, nada vai te atrapalhar, nada vai te deter, nada vai te parar. Porque você vai ver o Senhor Jesus na sua vida. Você vai ver a glória do Senhor Jesus agindo, operando na sua vida. Creia nisso. E o anjo do Senhor Deus, ele veio instruído por Deus. Ele sabia que aquelas mulheres estavam ali por causa do Senhor Jesus. E quando a pessoa se importa com o Senhor Jesus, quando a pessoa prioriza o Senhor Jesus e decide buscá-lo mesmo, então Deus envia o anjo para preparar, para limpar o caminho da pessoa. Porque os guardas estavam ali e estavam servindo de um impedimento, de um obstáculo, mas todos caíram como se estivessem mortos, ficaram desmaiados. Então, caminho livre,
caminho limpo para elas encontrarem com o Senhor Jesus. E o anjo falou: não temais, porque sei que buscais Jesus. Então veja que quando a pessoa se interessa pelo Senhor Jesus, quando a pessoa tem um desejo ardente no coração de buscar o Senhor Jesus, Deus cria uma situação, Deus prepara o caminho dela, e é impossível essa pessoa não encontrar-se com o Senhor. É impossível essa pessoa não ver o Senhor Jesus agindo na vida dela. No caso dessas mulheres, elas viram o Senhor fisicamente. Mas no nosso caso, nós vemos o agir dele, o poder dele, a manifestação do poder dele. Nós vemos a glória dele operando nas nossas vidas. Então, quando você decide buscar o Senhor, quando você tem um desejo, toma a atitude de buscar o Senhor Jesus, certamente você verá o poder dele, a glória dele agindo na sua vida. E ninguém pode impedir, ninguém. Porque o anjo do Senhor, quando chegou na terra, houve um grande terremoto. E com isso os guardas caíram espavoridos, espantados, assustados, e ficaram desmaiados como se estivessem mortos. Quer dizer, nada e nem ninguém impediu daquelas mulheres concluírem o que elas foram buscar, que era o Senhor Jesus. E o anjo falou: eu sei que buscais Jesus, a quem foi crucificado. Versículo 6. Ele não está aqui, o anjo falou. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Vinde ver aonde ele estava deitado. Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. Então o anjo falou: ele não está aqui, ele ressuscitou. Vai e anuncia aos discípulos que ele vai adiante de vós para a Galileia e lá o vereis. Versículo 8. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Elas se retiraram do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria. Medo de ter visto o anjo, que para elas foi algo extraordinário, sobrenatural, algo que elas ficaram surpresas, assustadas demais, admiradas demais. Mas algo maior elas receberam com aquilo que o anjo falou, de ver o anjo e do anjo anunciar que Jesus já havia ressuscitado. E elas se encheram de grande alegria. Grande alegria. Amados, veja que quando nós decidimos buscar o Senhor Jesus, que há um desejo insaciável no nosso coração de buscar o Senhor Jesus, que é só a presença dele que nos sacia, que nos preenche, que nos completa. Então, a alegria toma conta do nosso coração, transborda a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma. Por isso ele disse que o nosso gozo seria completo, a nossa alegria seria completa, o nosso prazer é completo quando nós buscamos o Senhor Jesus. E não nos importamos com nada, nem com ameaça, nem com problema, nem com obstáculos, porque essas mulheres não se importaram com nada.
enquanto os discípulos estavam fechados, trancados, com medo dos judeus e dos guardas, com medo de morrerem ou de serem presos, essas mulheres não se importaram com os judeus, não se importaram com os guardas, não tiveram medo de ameaça nenhuma, não se importaram com os guardas que elas sabiam que estavam lá, vigiando, guardando o sepulcro do Senhor, não se importaram com a pedra que estava lá. Isso quer dizer que quando a pessoa coloca ou buscar o Senhor Jesus acima de tudo como sua prioridade, Deus prepara o caminho, Deus limpa o caminho, Deus tira todos os obstáculos. Todos. E Deus viu um desejo ardente no coração daquelas mulheres de buscar o Senhor, de ver o Senhor Jesus. Você também deve ter no seu coração esse desejo de buscar o Senhor, de ver o Senhor Jesus na sua vida, na sua casa, nos seus caminhos, nos seus projetos, nos seus desígnios, em todas as áreas da sua vida, meu irmão. Então, e o anjo falou: ide anunciar aos discípulos que se dirijam a Galiléia e lá o vereis. E elas saíram tomadas de medo, mas com grande alegria. A alegria superou o medo, a alegria, a felicidade, aquele prazer, aquele sentimento maravilhoso. Porque elas saíram ali transbordando da alegria do céu, da glória do Senhor Jesus, porque Ele já havia ressuscitado. E aí diz assim, versículo 9: e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Olha que tremendo isso! Quando elas estavam saindo do túmulo, já estavam cheias de grande alegria. Elas estavam transbordando de grande alegria. E quando elas saíram, elas deram de cara com o próprio Senhor Jesus. E Ele veio ao encontro delas e disse: salve! E aí foi a plenitude que elas receberam. Porque quando elas viram o Senhor, aí a alegria foi completa, aí o prazer foi completo. Aí foi no topo a alegria, porque se elas já estavam cheias de grande alegria, aí elas transbordaram de alegria, de felicidade, de prazer e correram, prostraram diante do Senhor e abraçaram os pés do Senhor e o adoraram. Então, amados, entenda isso. A saída para qualquer coisa, para qualquer situação, para todos nós está aqui, ó. Essa é a receita. É buscar o Senhor Jesus. Buscar o Senhor Jesus é a solução. Porque quando você se empenha, quando você se dedica, quando você prioriza a busca, quando você valoriza a busca, quando você toma atitude de buscar o Senhor Jesus e não olha, não se importa para os obstáculos, para os atrapalhos que possam, entre aspas, impedir você de buscar, quando você não observa, não repara nos obstáculos, pode ter certeza que nada vai impedir de você buscar o Senhor Jesus. Você vai encontrá-lo, você vai vê-lo, você vai ver a glória dele se manifestando na sua vida. E nada e nem ninguém poderá impedir. Nada. Porque quando Deus enviou o anjo do céu, quando o anjo de Deus desceu, o anjo desceu com o poder de Deus
porque houve um grande terremoto e os guardas caíram por terra, a pedra foi removida e nada mais impediu, nada mais atrapalhou daquelas mulheres verem o Senhor Jesus. Todas as ameaças, todos os perigos, todo o atrapalho caiu por terra. Então, amados, busque o Senhor Jesus, essa é a saída. Esse é o caminho, essa é a solução para qualquer situação que você está enfrentando. Talvez você está passando por problemas difíceis de resolver. De repente você não vê saída, mas a saída está aqui, ó. A saída está no buscar o Senhor Jesus, no priorizar o Senhor Jesus. E nada vai impedir de você buscar. Se há um querer dentro de você, se há um desejo ardente dentro de você de buscar o Senhor, nada vai atrapalhar, nada vai impedir. Todos os problemas, todos os obstáculos cairão por terra. E você vai ver o poder, a glória dele se manifestando na sua vida. Imagine só que cena quando as mulheres viram o próprio Senhor Jesus vindo ao encontro delas. Elas correram, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. É maravilhoso o que aconteceu. Aí chegou no topo de alegria, de felicidade, de satisfação. Aí diz assim: Então Jesus lhes disse, versículo 10, então Jesus lhes disse, não temais. Olha que o Senhor Jesus, próprio Senhor Jesus disse para elas, não temais. O anjo do Senhor Deus já havia dito para elas, não temais. Amados, Deus diz para você, o Senhor Jesus diz para você, não temais. Não tenha medo, não se apavore, não se preocupe. Independente de fases, independente de circunstâncias, independente de situações adversas, independente de infelicidades, independente de qualquer fase, de qualquer situação que você está enfrentando, o Senhor Jesus diz para você, não temais, não temais. Porque se você está decidido, está resolvido, está dentro de você ardendo um desejo de buscar o Senhor Jesus, você verá, você vai ver o Senhor Jesus agindo na sua vida. E seja o problema qual for que você está enfrentando, Ele resolverá esse problema. Mas a saída, a solução está aqui no buscar o Senhor Jesus. E não se importe com obstáculos, nem com ameaças, nem com problema nenhum. Porque os guardas não vão te atrapalhar. As ameaças não vão te parar, não vão te deter, não vão te destruir. Ninguém poderá te destruir, ninguém impedirá de você ver ou agir a glória do Senhor Jesus na sua vida. Então Jesus disse, não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Imagine só, enquanto os 11 discípulos do Senhor, Pedro e os demais, os 11 estavam fechados, estavam trancados, estavam com medo dos judeus, medo de serem presos, medo de serem mortos. Estavam com medo, todos estavam com medo. Mas as mulheres, elas não se importaram com isso, elas não tiveram medo. Portanto, elas foram privilegiadas porque elas conseguiram ver o Senhor Jesus. Veja bem, elas conseguiram ver o Senhor Jesus antes dos discípulos, dos próprios discípulos
que dormiam, por exemplo, João, que dormia no peito do Senhor Jesus, o próprio Pedro que andou por sobre as águas, e tinha momentos que se mostrava valentão, estava lá tremendo de medo, fechado com medo. E eles tiveram que esperar para ver o Senhor Jesus, porque não demonstraram coragem. Não demonstraram coragem, assim como as mulheres. Veja como que as coisas. E elas próprias voltaram lá do túmulo depois que viram o Senhor Jesus e foram anunciar o Senhor Jesus para os próprios discípulos, que estavam com ele dia e noite, andavam com ele para todos os lados. Elas vieram e anunciaram o Senhor Jesus para eles, que Jesus já havia ressuscitado, estava vivo, e ele falou com elas. Porém, eles não acreditaram. Então veja que quando a pessoa demonstra medo, quando a pessoa ela mostra ser medrosa, então ela demora a ver o Senhor Jesus, ela tem que esperar. Deus conta com os corajosos, com os valentes, aqueles que não têm medo das ameaças, daqueles que tentam se opor contra Deus e os que servem a Deus. Você não pode ter medo, você tem que ser valente. Não temas, não tenha medo de nada que possa se levantar contra você, porque Deus já encarregou o anjo que vai descer do céu e vai causar um terremoto e vai botar tudo no chão. Vai colocar todos no chão aqueles que tentam atrapalhar a tua vida, que tentam destruir a sua vida, que tentam impedir de você vencer, de você seguir em frente. Não temas, não tenha medo, porque os discípulos demonstraram medo e tiveram que esperar. As mulheres demonstraram coragem e viram o Senhor Jesus antes deles. Viram o Senhor Jesus glorificado, mas eles tiveram que esperar. Então, buscar o Senhor Jesus é a solução para a tua vida, para a nossa vida, para todos nós. Todos aqueles que se importam, que decidem, que querem, que desejam buscar o Senhor Jesus, certamente o encontrarão, o verão. Assim como Zaqueu, quando decidiu ver o Senhor Jesus, quando resolveu conhecer o Senhor Jesus, ver o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus criou uma situação para que Zaqueu visse o Senhor, para que Zaqueu conhecesse o Senhor. E Zaqueu não apenas viu o Senhor Jesus, como o próprio Senhor Jesus decidiu ir para a casa de Zaqueu. Então, muito antes daquela situação que Zaqueu subiu na figueira para ver o Senhor Jesus, muito antes, quando estava o desejo ainda dentro do coração de Zaqueu, o Senhor Jesus detectou esse desejo, esse pensamento de Zaqueu querer ver o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus foi de encontro dele. Amado, se você deseja ver o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus vai criar uma situação e vai ao teu encontro agora, neste momento, e nada vai impedir. Porque qualquer ameaça, qualquer obstáculo que estiver no seu caminho, o anjo do Senhor descerá e colocar tudo por terra. Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até breve, se Deus quiser.